Mago Lamon, o que aconteceria se todas as pessoas aprendessem a utilizar a verdadeira magia? O ser humano, ele teria um grau de liberdade maior, porém um grau de responsabilidade maior também, porque a alta magia é a ciência espiritual e ela pode ter uma utilidade positiva, o que nós gostaríamos que acontecesse, porém ela pode ter uma utilidade negativa, o que nós gostaríamos que não acontecesse. As pessoas vão ficar mais empoderadas, porém, o nível de poder que cada mago desenvolve, ele necessariamente acompanha o grau de consciência desperta. Ou seja, os grandes poderes são para as pessoas que têm uma consciência plena. Então, existe uma medida de contenção do universo para o poder e para a magia. E aí, a gente vai entrar em vários nomes. Você que tá aí, deixa teu like, compartilha, se inscreve, coloca aqui os seus comentários. A gente vai entrar em muitas camadas hoje, muitos assuntos. Um deles que vai ficar para os membros, vai ter um bônus para os membros aqui do canal. Então, clica em Seja Membro, porque vai ter um vídeo extra no final. Depois que a gente postar esse aqui, um dia, 2 dias, vai ter um vídeo extra sobre os magos e sobre Jesus. Jesus seria um mago? Quais são as funções que envolvem esse assunto, essa atmosfera e o Mestre Jesus? Torne-se membro, que além disso você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp especial, só para membros. Você vai na aba da comunidade especializada aqui só para membros, especial só para os membros. Já vai acessar nosso grupo especial do WhatsApp e também no informativo. Além de fotos, materiais extras como esse aqui que nós vamos ter especial só para os membros. Então entre lá no clube de membros aqui do Filhos do Todo aqui abaixo, simbólico, e você vai ter esse benefício com um vídeo exclusivo depois só sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre diversos assuntos aqui, mas esse em especial o Lamon vai preparar só para você que é membro, tá certo? Vai ser um vídeo especial, né? Um vídeo muito interessante, porque a resposta é fantástica. E o que é magia sob a ótica iniciática? Porque as pessoas, elas podem estar em contato com magia, mas elas não estão dentro de um contexto iniciático. O que seria então essa visão iniciática da magia? Muito interessante essa pergunta, Fael. Todo ser humano ele tem um potencial para a magia, porque a magia é uma faculdade humana, tal como ver, ouvir, pensar, andar, é algo inerente a todo ser humano, porém necessita também de treinamento. Então, com a medida que se vai treinando, vai se desenvolvendo mais. Por exemplo, todo ser humano tem a capacidade de correr. Uns podem correr bem pouquinho, poucos metros, mas você vai ter um corredor profissional, um maratonista que faz provas muito grandes. O mago, ele é aquele que usa a magia a nível profissional, porque ele tem um domínio da magia, mas esse domínio necessariamente necessita do desenvolvimento iniciático. Então, existe uma camada inicial da magia, que é acessível a todas as pessoas, que normalmente se utiliza de simpatia, de uma feitiçaria, de crenças particulares, já vai começar a gerar pequenos resultados. Mas algo se move, porque um dos princípios da magia é a forma pensamento. A forma pensamento é a energia psíquica depositada para um determinado objetivo. A repetição vai aumentando aquela carga energética e de repente começam os efeitos a serem emulados. Por exemplo, o Eliphas Levi, fundador da alta magia, ele fala que se um camponês todo dia pela manhã vai até uma certa árvore, quebra um galho daquela árvore e pensa que aquilo ali vai o beneficiar, com o passar do tempo, aquilo começa a o beneficiar.
devido à vontade que ele está imbuindo e à repetição daquilo. Então, dessa forma, quer dizer, todo ser humano, em alguma escala, consegue mover um pouquinho da magia. Agora, os grandes efeitos necessitam de treinamento, de tradição, e aí entra o caminho iniciático. O caminho iniciático ele serve tanto para desvelar um conhecimento. Quando eu falo desvelar, é tirar o ocultismo de um certo conhecimento, e quando isso acontece, nós o chamamos de segredo. Então, cada grau iniciático tem o seu segredo. O segredo é um campo de conhecimento a ser dominado. O aprendiz precisa de determinadas coisas, o companheiro outras, e o mestre já quer dominar uma certa tradição. Então, o caminho iniciático, nós iremos pensar o seguinte: você tem ele basicamente em dois caminhos paralelos que se complementam. Um é o despertar da consciência, outros são os graus iniciáticos. Não são necessariamente a mesma coisa, mas eles estão se complementando. Quanto mais consciência, mais acesso a graus iniciáticos se pode ter. Porque quando a gente fala graus iniciáticos, existe uma compreensão composta, ela não é apenas um sentido, ela tem mais do que um sentido. Um dos sentidos é a iniciação institucional. Aquilo que acontece na maçonaria, aquilo que acontece na Rosa Cruz, que acontece na Aurora Dourada, no martinismo. Aquilo ali é uma iniciação institucional. Você cumpre determinado tempo, você cumpre determinada presença, entrega determinado trabalho e vai poder subir de nível. Agora, existe a iniciação no mundo astral. O mundo astral, você fala que envolvem, então, esses intermediários entre o homem e Deus, você fala? Exato, porque o nosso corpo astral ele vai se fortalecendo. Um místico que eu gosto muito, um grande iniciado chamado Gurdjieff, ele fala a seguinte coisa: o ser humano não tem um corpo astral. Ele tem que construir esse corpo astral. O que ele tem, na verdade, é o resquício, uma lembrança de um corpo astral. Então, quando a gente fala a iniciação no corpo astral, é lançar energia para a construção e a consolidação do seu mundo astral interior. Formar essa realidade interna. Ou seja, desenvolver o seu próprio corpo astral. E são os graus iniciáticos espirituais. Porque vai se criando a ponte entre o humano e o divino, lançando os corpos internos. Ou seja, primeiro a consolidação do corpo físico, depois a consolidação do corpo etérico. Segue pelo campo astral, pelo mundo astral, pelo corpo astral. Depois o mundo da razão pura, o mundo mental. Por fim, chegamos ao mundo do ânimo, da alma, das causas. E, por fim, a consciência plena. Quando a gente pensa o mundo das causas, que é o plano anímico, é a força de vontade pura. Quando nós pensamos o mundo da consciência, aquilo que nós chamamos a consciência búdica, uma consciência cósmica, que está para além de nós mesmos, mas de uma realidade objetiva e profunda. E se chega à plenitude. A plenitude é a conexão espiritual total, a integralidade, a unidade. Então, todo esse caminho são os graus da iniciação espiritual, que é diferente da iniciação institucional. Porém, assim como é dentro, é fora. Assim como é acima, é abaixo. Toda pessoa que, mesmo através de uma jornada institucional, numa maçonaria, numa Rosa Cruz, movimento gnóstico, martinismo, ou, na minha ordem, a ordem hermética de mistérios maiores,
A iniciação institucional, se a pessoa a levar com sabedoria, ela está repercutindo essa iniciação espiritual. Porque em ambas, o que vai fazer essa iniciação progredir? As provas dos elementos. A provação da terra, a provação da água, do fogo, do ar. Então, assim como são as iniciações, na maioria das ordens iniciáticas, o rito de iniciação é as provas dos elementos. É saber suportar cada elemento sem ceder, mantendo a serenidade e buscando a harmonia elemental. Todas as ordens esotéricas, elas têm esse princípio. Porém, a iniciação espiritual, esse princípio é um princípio puro, porque literalmente você vai avançar no mundo espiritual confrontando seus elementos internos. E você falou sobre, o Ele Fala Levi aí, e sobre o termo alta magia, né. Nós entendemos então que, dentro dessa tradição, existem ramificações que foram unidas dentro de uma percepção maior. Qual seria a importância então dos anjos, a importância da Cabalá, a importância do hermetismo dentro de um ritual de alta magia? É muito interessante, porque essa pergunta vai no fundamento da magia. Quando nós pensamos a alta magia, nós estamos considerando, no seu princípio mais puro e essencial, o trabalho com os 7 planetas da astrologia e os 4 elementos. A correlação de um planeta com elemento vai gerar um signo. Por exemplo, Áries, planeta Marte com elemento fogo. O iniciado, ele faz o papel do Sol. Por isso que Hermes Trismegisto fala a obra solar. A obra solar é o ser humano como um sol vivendo as 12 casas zodiacais ao longo do período de um ano, né? 30 dias para cada casa zodiacal. Ali ele vai ter que confrontar as provas do elemento e as provas planetárias. Então, quando a gente pensa um elemento e um planeta, o astro ou aquela força elemental é a manifestação física de um anjo. Por exemplo, Micael ou Michael é o anjo do sol. Michael significa em hebraico aquele que é como Deus. Porque quando a divindade se manifesta, a divindade ela é impessoal. Ela não é uma persona. Mas quando ela se manifesta, ela se mostra a primeira vez como Micael, aquele que é como Deus. Micael, ou Michael, aqui no Brasil a gente pode falar Miguel também, né? Todas esses pronúncias valem. A gente não precisa ter sotaque judeu, não, né? A gente pode obedecer nossa língua, mas se quiser ter, nenhum problema. Não, e às vezes até você falou sobre isso, às vezes a pessoa fala: "Ah, falou um hebraico, faltou, né, tá com muito sotaque", fala, mas às vezes a pessoa, o cara é judeu e não é israelense e vai ter sotaque, não dá pra, né. É, exatamente, até mesmo porque a gente tem que considerar que a língua hebraica é uma língua moderna, não é o hebraico Uhum, bíblico. Então, assim, o hebraico da Polônia é uma coisa, da Babilônia era outra, de Israel, né, uhum. Jerusalém é outra, do Marrocos era outra. Cada comunidade vai ter pronúncias diferentes. Inclusive, isso é um tema muito interessante, porque próximo à idade de Cristo, o nome divino já era falado de diversas formas, porque obedeciam sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Um poderia aumentar uma vogal ou diminuir. Então é aquela coisa, é Jeová ou Javé, né? Fica aquela coisa, depende do cliente, né? Mas quando a gente vai pensar nos anjos, Micael, anjo do sol, mas também o anjo do fogo. O fogo, como é um elemento
primordial, ele vai ter outros anjos também, como por exemplo Samael, que é o anjo de Marte. Então observamos que Marte e Sol vão ter uma correlação com o elemento fogo. A gente pode pensar, por exemplo, no elemento terra, que vai ser o anjo de Saturno e o anjo de Vênus. Orifiel, Saturno, e Uriel, Vênus. Ambos vão reger também a Terra. Então, os anjos, eles são forças cósmicas da ordenação. O que é a ordenação nesse sentido? A órbita dos astros. Saber o local onde cada corpo astrológico ou cada elemento ocupa e qual a trajetória que eles fazem ao longo do ano. Então, qual que é a diferença básica de um anjo para um demônio? O anjo é a força da ordem, o demônio é a desordem. Quer dizer que um determinado astro que deveria ter uma trajetória já não cumpre mais ela. Ele está fora do seu lugar, está fora do seu tempo. E aí a gente está falando sobre muitas ramificações interessantes, né? Você colocou vários termos aí, inclusive de ordens iniciáticas, né? E antes da gente entrar dentro de algo mais específico, né? Que me surgiram vários ganchos. Você falou sobre a Aurora Dourada, né? Que é Sim. Golden Dawn, né? E existem muitas especulações a respeito, né, dessa ordem, existem muitas obras, inclusive Com boas, certeza. né, muitas influências interessantes. Eu acho que o mundo iniciático, principalmente agora no século XX, tem muito da influência. Mas, de fato, a Golden Dawn, ela ainda existe, é possível se iniciar, e como isso pode acontecer? Existem apenas rumores que ela finalizou, né? Vou contar essa história. Olha só, eu vou responder ela, terminando de responder a questão do hermetismo e da cabala e da alta magia, porque tem a ver com a aurora dourada. Perto de 1400, na cidade italiana de Florença, um pensador chamado Giovanni Pico del Mirandola, ele introduz a cabala judaica dentro da mística cristã. E ele confronta isso com um texto que tinha acabado de ser redescoberto, que é o Corpus Hermeticum. Então, com a cabala judaica, que é a mística judaica, e o corpus hermético que vai estabelecer o hermetismo, vai gerar um cristianismo esotérico baseado na alquimia e na astrologia, e essa união dessas artes juntas formam a alta magia. Então, o Eliphas Levi, que vai cunhar o termo alta magia, ele vai estabelecer certos princípios de metodologia que vai ser a base da Aurora Dourada. Na Aurora Dourada, ela está relendo a obra do Eliphas Levi. A Aurora Dourada, ela foi formada por 3 mestres maçons em 1886, depois que eles tiveram uma experiência de formar uma sociedade rosacruciana. Para as pessoas que talvez não conheçam a história da maçonaria, é o seguinte: a maçonaria ela tem os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, e depois vem os graus filosóficos. Dentro desses graus filosóficos existe o arco real, que são uma sequência de iniciações cavaleirescas, baseadas em ordens de cavaleiros medievais, especialmente os templários, e ali tem um grau que chama Cavaleiro Rosa Cruz. As pessoas que estavam nesse grau Cavaleiro Rosa Cruz criaram uma sociedade Rosa Cruz, a fim de estudar melhor essa alquimia, essa tradição de Eliphas Levi, essa tradição da cabala. Tiveram uma primeira experiência e depois resolveram ampliar ela e criaram a Aurora Dourada. Por que a Aurora Dourada? Por causa do templo maçônico. Muitos templos maçônicos, eles são adornados no Oriente com a Aurora Dourada, local onde está o trono de Salomão.
Então, a aurora dourada, ela aquilo que rompe a madrugada, a nova vida espiritual. Então ela vai atuar, a aurora dourada, por 40 anos de forma, assim, muito, frutífera. Até mais ou menos 1920, ela produz muitos livros, muitos pensadores, pessoas que vão ser muito importantes para o mundo cultural. E a partir de 1820 vai ter uma crise institucional na aurora dourada e ela vai se fragmentar. Porém, a partir dessa fragmentação institucional, uma linhagem da aurora dourada vai se manter como uma tradição cultural. Eles vão continuar fazendo os ritos, mesmo que a instituição tenha finalizado. Porém, eles mantêm o templo funcionando. Então, se teve de forma contínua um templo em funcionamento até 1976, perto de 50 anos atrás. O último que funcionou foi na Nova Zelândia. Aí da Nova Zelândia teve um período de 2 anos sem nenhum templo em atividade no mundo, e em 1978, as mesmas pessoas da Nova Zelândia reabriram um templo na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele está em atividade até os dias de hoje, porém de forma bem nuclear. E quem mantém a continuidade é o seguinte: a Aurora Dourada foi fundada pelo Samuel Liddell, MacGregor's Matters. Ele teve vários discípulos, um dele é muito famoso, que é o Aleister Crowley. O Crowley teve um primeiro aprendiz, que era secretário dele, que literalmente ficava no gabinete dele, com acesso às coisas dele e tal, e esse secretário ganhou do Crowley a patente do material da Golden Dawn. Os rituais, as formulações. O nome desse secretário é Israel Regardie. Ele que manteve o funcionamento do templo até 1986. Ele que estava na Nova Zelândia e depois levou para a Califórnia. Então, observe que tem uma certa linhagem institucional também, mesmo que ela não seja de forma contínua, né? Mas são as mesmas pessoas que estavam envolvidas, né? O Israel Regardie, então, seria a terceira geração da Aurora Dourada. Ele veio a falecer em 1986. E o casal que manteve o templo na Nova Zelândia e também na Califórnia é chamado casal Cícero, Tabata Cícero e Chic Cícero. Eles estão vivos até hoje, por volta de 90 anos. Casal de velhinhos super simpáticos. Quem mantém a tradição da Golden Dawn é a Tabata Cícero, por volta de 90 anos. Um oceano de sabedoria, né? E aqui no Brasil tem uma Aurora Dourada, e eu participo dela. Eu sou iniciado na Aurora Dourada. E o imperator da Aurora Dourada, ele é professor da minha escola de magia. E ele participa também da minha ordem, que é a Ordem Hermética. Normalmente, nós fazemos até atividades no mesmo templo. Então, a Aurora Dourada está viva, gente, porém não é aquela instituição grande de antes. Ela é uma tradição cultural. Existem iniciações presenciais. E como ela funciona? Mais ou menos igual a Rosa Cruz. Você paga uma mensalidade, recebe uma monografia, e quando você quer fazer uma iniciação em determinado grau, você cumpre ali as determinações e faz a iniciação. Então ela se mantém em atividade. E quem está à frente da Golden Dawn aqui no Brasil é o Frater Cosmos. O Frater Cosmos é um mago incrível também. Ele é professor na Escola Hermética de Alta Magia, a minha escola, tá, gente? Ele ensina magia lá juntamente comigo. E atualmente ele está desenvolvendo um curso de magia dos Salmos, muito interessante. E eu estou desenvolvendo um curso de tarô para iniciados. Então é bem interessante a dinâmica. São aulas gravadas também, né? Então, quer dizer, é tipo uma faculdade. Você escolhe uma matéria e vai desenvolvendo ela ali, né?
Então, como que está hoje? A Tabitha Cícero e o Chico Cícero, que são os encarregados a nível mundial da Aurora Dourada, eles organizam e preparam um material didático. O Frater Cosmos aqui do Brasil tem contato direto com eles, né? E a Golden Dawn, ela não é a mesma de antigamente, mas ela continua existindo. Não como aquela instituição antiga, pautada em templos, mas hoje como uma tradição de estudos que cada um pode fazer na sua própria casa. Agora, tem também a possibilidade de estudos no templo, tá? Existe uma outra linhagem da Aurora Dourada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sei que atua lá também, mas eu não conheço a história deles, mas eu sei que é bacana, é uma coisa legal, é um estudo sério também, porque eu conheço pessoas que frequentam lá e me dão notícias que é tudo bem legal. Então eu acredito nessas pessoas. Eu acho que no Rio de Janeiro também é bacana. Porém, não conheço, então não posso falar muito. Legal, não, legal falar sobre isso, né? Porque são tradições muito interessantes. Até o Israel, que você falou, tem livros muito bons, né? Que ele passou para a eternidade alguns conhecimentos, né? E é bem legal essa caixa de ferramentas, né? Dentro do teu trabalho, a magia dos salmos, que eu gosto muito, a Kabbalah faz parte também do Muito meu legal. trabalho. Então, eu também gosto de estudar com pessoas que estão nessa vertente e aprender mais, né? Então é muito legal esse trabalho, porque é como se você tivesse uma caixa de ferramentas que a pessoa possa Exato, unir várias, né, exato. ferramentas e ter um resultado interessante na vida. Por exemplo, na prática, né, quando a gente fala alta magia, como que a gente vai fazer essa coisa? Normalmente, você estabelece um altar, né? E o altar ele vai ser composto por símbolos com aquele determinado objetivo. Então, por exemplo, os altos magos gostam de usar basicamente, não basicamente, mas 3 símbolos é muito comum. A cruz, que ela representa tanto o santo anjo guardião, quanto os 4 elementos. O pentagrama esotérico, que é a união dos 4 elementos com 7 planetas da astrologia, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Sol e Terra, Sol e Lua. Para representar também essa força dos arcanjos, usamos o menorá de 7 velas. Ali o menorá ele representa o Espírito Santo. E cada vela uma face do Espírito Santo, que seriam então esses grandes anjos. Então nós usamos esse princípio de composição do altar. Vamos perfumar o local, queimar incenso. Vai ter, talvez, o uso de algum instrumento musical, como, por exemplo, um sino para abrir o mundo astral, um gongo, isso é opcional. E a partir de então você vai fazer uma operação de magia. Normalmente vai se estabelecer um círculo mágico de proteção. A função do círculo mágico é como se fosse uma mandala. Ele está fazendo um universo em miniatura. Então, é o microcosmo. Nesse círculo mágico, aí que vai começar a utilização da cabala. Você vai selecionar nomes de anjos e nomes divinos que tenham correlações com o seu objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou passando um aperto na vida, as coisas não estão muito boas, a energia está ruim, vou precisar de proteção. A gente começa a perceber, às vezes, né? Vai dando um acidentezinho aqui, às vezes um copo que quebra, um carro que encosta numa pilastra, vai dando um probleminha aqui, outro ali, você fala, olha, acho que estou carregado, então preciso de proteção, né? Se proteger é sempre bom. Então eu vou escolher nomes divinos de proteção. Posso colocar, por exemplo, um muito bom que eu gosto, El Shaddai. E eu posso escolher anjos da proteção. Eu posso colocar os anjos guerreiros de Marte, liderados por Samael. Samael significa a espada de Deus ou o veneno de Deus, porque é o anjo que ele usa para cobrar quem tá vacilando demais, né? Então, eu estou alinhando um nome divino com a força de um anjo para gerar uma
conexão. Observe que é do maior para o menor, até chegar a mim. Eu, por exemplo, aí já são coisas que vai ser muito individual, tá? Eu gosto de agregar, devido à ressonância, materiais imbuídos da força de Marte. E como eu sou um cara curioso, e eu vou procurando nesses lugares do mundo coisas assim minuciosas, eu consegui, nessas minhas jornadas, cinza do vulcão Etna, meteorito vindo de Marte, um pedaço do planeta Marte, e um fulgurito, que é quando um raio cai num deserto e a areia se transforma em vidro. Então é um raio que virou uma pequena estatuazinha. E ele dá aquele desenhozinho do raio também. Porque nas conjurações, por exemplo, do fogo, tem uma que fala Samael, Deus dos vulcões. Samael, Senhor dos raios. Vou pegar então as partes que tem esse poder de Samael para o meu ritual. Aí um dia que eu consegui então um meteoro vindo de Marte, falei, agora eu zerei o game. Agora eu consegui o que eu quero. Por quê? O meteoro de Marte é um pedaço do corpo físico daquele anjo. Então eu já vou poder ter uma conexão direta com ele, mais profunda. Por exemplo, quando eu fui desenvolver um trabalho para Saturno, o senhor do tempo e do espaço, fui atrás dos colecionadores de produtos naturalistas, né? E consegui o objeto sólido mais antigo do universo. Eu tenho ele. É um asteroide de perto 13 bilhões de anos. Uma das primeiras formas sólidas do universo. Se consegue ver porque quando coloca a análise microscópica dele, ele tem uma formação de microdiamantes que para surgir com aqueles elementos era necessário uma condição de pressão e temperatura que apenas o Big Bang gerava. Então, ele é o primeiro objeto sólido a chegar no sistema solar. Antes mesmo do sistema solar ser sólido, era apenas uma massa de gás que estava se unindo num ponto gravitacional. Então, consegui esse asteroide e o que eu vou fazer com ele? Olha, ele andou o universo todo. Ele está na origem do tempo, trabalhos com Saturno, né? E aí dá resultados magníficos, né? Então, o trabalho da alta magia, existe um princípio de utilizar símbolos e materiais que tenham afinidades. Então, por exemplo, eu posso desenvolver instrumentos da arte que vão me ajudar nos trabalhos de Saturno, como, por exemplo, um atame, uma foice de mão. Nesse atame eu posso colocar símbolos de Saturno, eu posso desenvolver uma cor, que é uma cor de Saturno. Quanto mais símbolos, mais elementos, mais poderosa a conexão é e menos ruído tem. Imagina que você está gerando um sistema no qual o percurso da energia não vai ter obstáculo. Ela vai chegar rápido, direto, sem perda. Basicamente, são os filtros que um alto mago vai criando para viabilizar uma operação de magia. E é legal essas correspondências, né? Porque a gente, você citou Kabbalah e tal. Se você ficar na tradição hebraica, né? Ela vai até certo ponto e tem múltiplas relações, já tem relações diversas, né? Quando você vai para a hermética, por exemplo, você pode aderir uma carta do tarô, você pode ter correspondências diferenciadas e aí você aumenta a amplitude, né? E aí que eu acho que é super interessante, porque quem olha, por exemplo, uma imagem, ela acredita que aquela imagem se limita a um desenho simples, né? Mas ela tem uma complexidade tão gigantesca, né? Que dentro das aulas, por exemplo, que você dá, às vezes você vai desenvolver horas e horas para falar de uma esfera, né? Com certeza, com certeza. Quando eu vou dar aula, e como eu tenho uma formação acadêmica, eu fui professor por muito tempo. E eu até brinco, eu falo, eu tive a pior profissão do mundo, que eu fui professor de rede pública
e dava aula para alunos de sexta série, então era o caos. Essa idade é complicada O mesmo. ca... Eu nasci, gente, da tempestade, do caos, entende? Aí, basicamente, eu consegui pegar ideias de filosofia e explicar para as crianças, né? Mas tinha ali que gerar um clima possível para aquilo. Uma coisa que a gente pode considerar é o seguinte: o, a didática ela vai nos permitir compreender melhor. E vai ter uma didática da magia para o cristianismo esotérico e outra para a cabala rabínica. Na tradição dos altos magos, não na tradição rabínica, Hermes Trismegisto é a mesma pessoa que Enoque. Então, o pai da cabala é também o pai do hermetismo. As 22 letras que vão ser o fundamento da cabala, que o anjo Metraton ensina para o patriarca Enoque, ele tem a mesma correspondência das 22 cartas de tarô que Hermes Trismegisto entrega para a iniciação. Então, basicamente, essas 22 cartas hoje eram os livros contidos nos templos de iniciação. Porém, eram escritos e desenhados de outra forma. Com o passar do tempo, a tradição do tarô e da cabala, elas foram se bifurcando, se desassociando, porém, mais ou menos em 1400, elas vão se encontrar novamente. E tem uma coisa, Fael, que é muito interessante, que é o desenvolvimento do alfabeto hebraico. Porque é o seguinte, o hebraico de hoje, esse que a gente usa na magia, e que os judeus usam para falar, não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico, o som era outro, a forma de escrita era outra. Basicamente, quando a gente pega um arquivo, uma foto, né, de um documento histórico que esteja em algum museu ou dentro de alguma universidade, preservado pelos pesquisadores, o hebraico bíblico é um tanto de letra emendada uma na outra, são letras arredondadas, não tem vogal e não tem sinalizações de vogal nem de acento. As palavras são emendadas uma na outra. Então, é um tanto de letra emendado sem vogal. O que acontece? Impossível de ler. Tem umas inteligências artificiais que conseguem dar algum avanço, tem alguns pesquisadores que dão outros avanços, mas não é uma coisa conclusiva. Vamos falar, os primeiros passos estão sendo feitos para isso. Acontece que os textos que sobreviveram dessa época são muito poucos também. A maioria já foi perdido. Então você fala assim, de documentos de 2000 anos atrás, quase não existe. Então tem uma escassez documental, tem poucas fontes. E o que tinha antes que as pessoas podiam fazer para ler esses textos? A tradição oral. Então as pessoas sabiam da história, aí pegava o livro, sabia o som que dava ali aquelas palavras, né? Então, por exemplo, eu vou transliterar, tá? Se eu pego assim a letra M, L, K, ela pode ser Melek, que significa Senhor, e ela pode ser Moloch, que significa demônio, ou ela pode ser Molk, que significa um ritual de sacrifício. O jeito que escreve é o mesmo. Dependendo do contexto, eu consigo ler se está falando do Senhor, Senhor Deus, ou Senhor Rei, algo poderoso. Ou está falando de um espírito maligno, é outra coisa, o contexto dá para falar. Ou estou falando de um rito. Só que os textos, na verdade, o contexto em volta das expressões dessas palavras são pequenos, então às vezes não dá para deduzir pelo contexto. A tradição oral também foi perdida, então fica um jogo assim, talvez talvez não, tem aqui mais do que uma possibilidade de interpretação. No século de Cristo, 2000 anos atrás, no século I, os judeus entraram em revolta contra o Império Romano,
no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois que Cristo morreu, os romanos vão destruir o segundo templo e os judeus entram em êxodo novamente e vão se dispersar pelo mundo. Nesse momento, a língua hebraica quase morre. Mas o hebraico falado em Jerusalém é perdido. O hebraico ali de Jerusalém, do século I, já tinha latim, já tinha grego, já tinha persa. Quando tem o povo judeu vai se dispersando, eles vão se instalar principalmente na Polônia, perto de Varsóvia, perto de Barcelona, Jerusalém, porém a comunidade erudita vai ser na Babilônia, hoje no Iraque. Lá na Babilônia, eles vão juntar os escritos e vão criar uma série de interpretações, que vai ser o Talmud. O Talmud babilônico é o carro-chefe da interpretação do judaísmo. Só que não é apenas uma interpretação, é um modo de vida que se propõe. Por quê? Eles já não tinham mais Estado. Então, a forma de manter a cultura é a vida comunitária. É muito interessante, porque o judaísmo ele é baseado na vida comunitária, ele não é baseado numa instituição religiosa, igual os cristãos. Cada comunidade é um pouquinho independente da outra, mas tem umas coisas meio parecidas. Quando a língua foi se dispersando, na Babilônia, a cidade acabava, mas é os arredores dele, né, do assentamento do que hoje seria Bagdá. Né? Tanto os judeus da Babilônia quanto de Jerusalém, eles vão se converger para Varsóvia, na Polônia, e vão começar a desenvolver o idioma hebraico massorético, que é o quadrático que nós usamos hoje. Então demorou 600 anos para tentar recuperar a fala. Olha que coisa. Então antes eram letras redondas, passaram para ser letras quadráticas. Cada letra eles vão imbuir, então, uma forma, um número, um conceito. Então significa algo, tem um valor fonético e tem um valor numeral. Essa construção vai acabar perto do ano 1000. E 400 anos depois vai surgir o quê? O tarô fazendo o mesmo processo, pegando as 22 letras do hebraico e criando uma nova ressignificação delas. Porém, dentro da tradição do hermetismo, quando o tarô começa a ser desenvolvido, eles vão pegar os hieroglifos dos templos egípcios e vão lançar os conceitos múltiplos em cada carta. E é interessante porque os primeiros tipos de tarô eram jogos educacionais da aristocracia, porém ele vai sendo desenvolvido à medida que vai incorporando o alfabeto hebraico, até chegar mais ou menos perto do ano 1500 e ter o tarô tanto de Marseille quanto o tarô que vai ser o que vai formar o tarô que a gente tem hoje, que é o tarô de Visconde Sforza, que inclusive tem uma edição maravilhosa da editora Pensamento atual, cartas grandes renascentista, todo bonito assim. Se desenvolve então ali perto do ano 1500 um tipo de alfabeto dos magos baseado no alfabeto judaico. Então, observe que a Cabala e o hermetismo estão andando juntos. 100 anos depois, os maçons desenvolvem o alfabeto maçônico, baseado na experiência judaica de criar seu próprio alfabeto massorético e dos magos de desenvolver o seu alfabeto do tarô. Então, aí a gente vê como a maçonaria é a tradição que carrega a memória dos magos através do hermetismo e carrega a memória da cabala através da mística judaica. Bonito, né? É muito bonito. E a gente tem aqui, além de um estudo voltado para a magia, explicações históricas. Isso é muito bacana porque a gente consegue unir dois aspectos, né? Que é o esotérico e também o aspecto fundamental da história da humanidade, né? A linha do tempo que você consegue traçar. Construção foi sendo formada, né? Exatamente.
E você falou sobre línguas, né? Dentro da magia, quais são as línguas consideradas com um potencial magístico mais forte? São as línguas antigas originárias. Então, o hebraico ele tem muito crédito, o latim, o grego, aqui para a gente pensar nas expressões ocidentais, principalmente essas três. Porém, outras línguas que são consideradas também sagradas, com um potencial de magia, porém não para a nossa cultura, mas que a gente reconhece que consegue o mesmo efeito nas culturas orientais, é o sânscrito e o mandarim antigo, para o Hum, taoísmo. Então, o grau iniciático que um mago hermético consegue chegar, em teoria, um iogue, através do conhecimento védico e sânscrito, também atinge, e um monge taoísta, através das tradições taoístas, ele também atinge. Quer dizer que não há exclusividade no conhecimento, tá? uhum. Porém, o que, que há? Restrições maiores no Oriente do que no Ocidente. Por exemplo, o processo iniciático para se tornar um grande iniciado através do budismo é pelo budismo tibetano e ele é monástico. Ou seja, não é para pessoa civil, é para quem que abre mão do mundo civil para viver uma vida monástica. Aquilo é altamente esotérico, né? Altamente esotérico, mas é uma vida de reclusão, né? Quer dizer que não está aberta a qualquer pessoa. O filtro lá é bem mais severo, poderíamos dizer, né? A pessoa tem que abdicar da vida comum para poder viver aquilo. E há também o processo no taoísmo, também monástico. Sobre o taoísmo, eu tenho menos informações, mas ali também, vamos dizer, é um lugar comum saber que ali se guarda os grandes mistérios também. Mas observe que são restritos, né? São comunidades tão isoladas, elas são extremamente seletivas, quer dizer assim, ó, não é para todo perfil de pessoa, a pessoa tem que querer muito, tem que ter muita paciência, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Já o modo ocidental, o modo hermético, ele permite você ter a sua vida cotidiana e desenvolver os caminhos iniciáticos também. Claro que aqui também há os monastérios, uma vida reclusa, né? Por exemplo, quando eu quero ou sinto a necessidade de reclusão, eu vou me retirar. Vou ir para uma montanha, por exemplo, um local que eu gosto muito, São Tomé das Letras. E vou ficar ali nas montanhas, no meio da natureza, o tempo que for necessário para eu me desprender desse mundo. Aí, bota as coisas no lugar de novo e volto para a cidade. Né? Aí enfrentamos os desafios cotidianos. Quer dizer, eu tenho que usar os recursos que eu tenho à minha disposição. Né? A vida monástica, ela tem suas qualidades, com certeza, né? Mas o desafio para nós aqui do Ocidente é aguentar esse mundo caótico. A vida é muito doida, né, Fael? Com certeza, tá no jogo, né? E você tentar ser uma boa pessoa, né, no meio disso tudo. Porque eu penso o seguinte, olha, da minha experiência de vida, eu não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ruim que busca ser uma pessoa boa. Eu tenho muita imperfeição, eu sou muito preocupado em me corrigir. Eu não posso admitir que eu estou perfeito ainda. Agora, quando eu entro para a vida da cidade, fica fácil eu ver essas imperfeições. Uma Uhum. fechada no trânsito, às vezes já te tira um pouco a paciência, uma falta de educação que alguém te faz ali, você já fica meio assim. São esses desafios que me levam a aperfeiçoar. Aquela vez que eu deixo escapulir um palavrão, aquela vez que eu queria dar um tapa na cabeça de alguém, sabe? É Então a gente justamente vai isso. pegando, né, o jeito, a cidade, ela tem esse benefício de jogar na tua cara os seus defeitos. E os monges não têm isso. Os monges não têm isso, mas aí eles podem reencarnar numa cidade grande, aí vão ter que
ter um desafio a mais. Vamos supor que um monge desse Ele vai ter que pagar juros. reencarna aqui em São Paulo, né? Vai pagar juros, viu? Aí ele vai ver qual que é, né? Porque assim, né? A gente falar caminho iniciático é bom, mas olha, você vai ter desafios cotidianos as coisas mais simples e mais comuns se transformam em grandes desafios. Uma vez alguém na minha rede social, ele deixou um comentário, eu não sei quem que é a pessoa, mas foi um comentário muito pertinente, era uma piada, mas assim, para quem leu entende que tinha muita verdade nessa piada, o cara era ali algum corte, algo que eu estava conversando com alguém. Aí uma pessoa deixou uma frase assim, falou assim, quero ver as pessoas segurarem esse caminho iniciático quando chegar a primeira mulher bonita na vida dele. Ele usou uma palavra assim mais popular, mas eu estou simplificando aqui. Eu falei, cara, verdade, né? Para o homem ali, ele vai superar essa tentação, né? Às vezes a pessoa não é uma mulher bonita, mas às vezes é um dinheiro, né? Será que o dinheiro vai corromper a pessoa? Será que vai ser o amor, uma relação erótica? Será que é uma relação de status, de poder, de vaidade, de fama? Onde que está a coisa que te aperta o pé? Qual calo te aperta o pé? Cada um vai ter um jeito, né? Então, assim, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha ordem. Uma pessoa que se dizia maçom entrou na minha ordem, né? Era um espúrio daqueles piores. Foi lá, deu golpe. A gente descobriu, já expulsou ele de imediato. Mas olha só, a pessoa se deu o trabalho de entrar na maçonaria, mesmo que seja espúria, entrar numa outra ordem iniciática e ser estelionatário, né? Olha só. Em vez de buscar o aperfeiçoamento, estava caindo mais. Estava caindo mais, e ali ele fechou todas as portas para ele. Então, quer dizer, os desafios cotidianos estão aí para todo mundo, né? Agora, o seu valor é como você vai lidar com eles. Eu vou me corromper, eu vou roubar, né? Eu vou trair, ou eu vou conseguir ser bom frente a essas situações de dificuldade. Pael, ser ruim é fácil, difícil é ser bom. E também a gente tem desafios, né? Até você falou um negócio aí, eu falei, quero ver manter a santidade ao bater o dedinho na quina do sofá. Esse é um desafio. Exato. Aí o cara vê que ele tá nesse mundo. Entendeu? E ele pode soltar um palavrão nesse momento, né? Não vai dar problema nenhum, não tem como manter a santidade numa hora dessa, não é verdade, meu irmão? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preocupar também em viver as experiências humanas. A minha postura de vida está entre um estoicismo e entre uma vida dionisíaca. Às vezes eu não preciso de nada, sabe? O ar me basta. Agora, tem certas vezes que eu quero viver os prazeres da vida, ter um conforto, aqui, né? Comer bem, beber bem, ter boas companhias, ter boas amizades. Então, essa é a ideia, o equilíbrio. A gente não tem que ser acostumado ao luxo, nem ao capricho, nem ao conforto. Mas a gente pode usar eles, sim, na hora que se deve. O meu costume mesmo é aguentar a tempestade. Mas por que não se banquetear? Compreende? Perfeito, muito bom isso, eu gosto disso, eu gosto desse equilíbrio, né? E você mencionou sobre o santo anjo guardião, né? A gente falou dentro da tua explicação, e eu acho que a gente pode, para quem está assistindo, tem muitas pessoas que têm dúvida e também estão dentro de uma atmosfera de grande mistério em nome dessa nomenclatura, e vejo muitas obras, muitas tradições que buscam a aproximação com o santo anjo guardião. De fato, o que seria a figura do santo anjo guardião? Muito interessante, viu, Fael? Desde a aurora dourada, se colocou esse conceito de santo anjo guardião.
devido a um livro que o fundador da Aurora Dourada, o Samuel Liddell, escreveu. Na verdade, ele traduz esse livro, que é chamado A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Esse livro conta a seguinte história. Ele foi escrito por um judeu perto do ano 1400. Um judeu da Europa estava procurando conhecer as artes da magia, rodou todos os países, estudou com todos os alquimistas e não estava conseguindo a magia de verdade. Então, num momento assim, no qual ele vai para o tudo ou nada, ele decide fazer uma peregrinação para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele também não encontra a coisa que ele estava. Então, no momento que ele vai desistir, ele encontra um ermitão, o eremita. Esse eremita vivia no deserto, ele tinha um oásis ali, próximo a um vilarejo, e ele era um auto-iniciado. Então, o eremita, ele vê a angústia daquele buscador, né? E vê que ele tinha força de vontade, que realmente ele tinha nobreza no coração, e ele admite aquele buscador. O nome do buscador é Abraão. O nome do eremita é Abramelin. Então, o Abramelin, ele vai iniciar a pessoa, e nesse livro se estabelece um conceito fundamental, que é o Santo Anjo Guardião. Porque ele vai ensinar a magia, daí que é o nome, a magia sagrada de Abramelin, o mago. A magia dele tem que ser sagrada. E quando a pessoa se imbui do poder do sagrado, ele consegue lidar até mesmo com as forças divergentes, que são os espíritos menores. Então, o que são os espíritos menores ali? Os demônios. Basicamente, a pessoa tem que usar uma teurgia para se purificar e se capacitar a dominar os espíritos da corrupção. Só que é um espírito da corrupção que ele não é mal puramente, ele é um mal que ele pode exercer o bem, compreende? Porém, ele é mais inclinado ao mal, essa que é a ideia. E o que no livro fala, né? Isso aí é o primeiro capítulo do livro. São 3 capítulos. O segundo é como é a preparação, e o terceiro é a operação. A preparação que vai colocar o conceito do Santo Anjo Guardião, que é o seguinte, são 6 meses, muito conhecido, tem até filme, tá, que mostra esse processo. O filme é meio doido, mas assim, a ideia é aquela ali, né? Que é basicamente o seguinte, o ritual do Santo Anjo Guardião, muitos magistas falam dele, que é um ritual que demora 6 meses para ser feito, e a pessoa fica em reclusão 6 meses. Normalmente, no livro é descrito para a pessoa ir para uma casa de campo, mas pode ser feito também na cidade, mas ali ela tem que ter uma disciplina de não ter contato com o mundo humano. É meio que ele vira um monge temporariamente. E ele vai tendo uma disciplina baseada nos salmos, em orações, para se conectar com seu santo anjo guardião. Porque o santo anjo guardião é o aspecto divino da pessoa. O santo anjo guardião, ele, por seu aspecto divino, é o aspecto perfeito também. E ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Quer dizer, ele deixa a pessoa errar o tanto que quiser, entende? Mas quando a pessoa acerta, ele gosta. O erro é um limite. E o acerto é valorizado. Então, qual que é a ideia? Através dos ritos de purificação, vai se criando uma conexão com essa força divina, e ele vai gerar a segurança para o mago, e vai dar os conhecimentos para o mago lidar com as forças perigosas da magia. Então, o Santo Anjo Guardião, desde a Aurora Dourada, mas passa também pela experiência do Aleister Crowley, a telema do Crowley, se passa a ser a busca principal do magista, a conexão com o Santo Anjo Guardião. É porque as pessoas falam assim, né? Eu fiz ali o ritual do Santo Anjo Guardião. Tudo bem, né? Fez um grande mérito, porque é um desafio mesmo, 6 meses não é pouco, né? Mas a busca mesmo é a vida toda.
Ali ele começa, ele dá um start, quer dizer, ele entrou no jogo. Mas a conexão mesmo, o estabelecimento pleno com o Santo Anjo Guardião é o processo da vida, ele não acaba. Ele pode se aproximar, mas ele pode romper também. A pessoa, do mesmo jeito que ela pode ascender, ela pode entrar em decadência. Aí depende do que ela faz da vida, compreende? 6 meses de poupança bem graúda para o cara ficar, né, fora da sociedade, tem que estar tranquilo para fazer esse ritual aí, né? Dá para trabalhar também, tá? Mas a ideia é não ter contato humano. Alimentação específica, tudo, purificação, né? Isso. Como é interessante, no começo do livro ele fala o seguinte, ó, eu sou judeu, mas você que está lendo esse livro aqui, você não precisa se converter ao judaísmo. O interessante mesmo é que você mantenha a sua tradição familiar. Então, quer dizer, se ele era um judeu, ele estava obedecendo à dieta judaica. Restrição de carne de porco, faz o sabá, ele tem aquela rotina. Se for um cristão, vai ter uma coisa diferente. Certos alimentos podem, troca o sábado pelo domingo, mas tem certas proximidades. Certas adaptações que dá para fazer. Dá para trabalhar, mas assim, vou falar, né? Você tem uma poupança, vai ser melhor, né? Porque trabalhar, às vezes, depende da profissão, a pessoa se estressa muito, né? Fica muito envolvida com certos sentimentos, né? Aposto que vai ter essa pergunta aqui nos comentários, então já vou fazer para você já esclarecer, pessoal. Santo Anjo Guardião e anjo pessoal, né? Qual é a ligação? Se é o mesmo ser, por exemplo, o anjo cabalístico ali da pessoa, a data de nascimento, e essa figura do Santo Anjo Guardião. Olha, pode e não pode, tá? Depende, porque é o seguinte, tem um estudo que chama astrologia hermética. Eu faço esse estudo nas minhas consultas. O que é o estudo da astrologia hermética? É quando você vai entender a efeméride da vida da pessoa, a correlação dos astros no dia do nascimento da pessoa, e vai ver a hierarquia espiritual estabelecida ali. Primeiro, do elemento, qual é o anjo do elemento do signo dela? Depois, o planeta, qual é o anjo do planeta do signo da pessoa? Depois a gente vai ver os anciões zodiacais. De cada signo zodiacal vai ter 2 anciões zodiacais. Depois disso, entrando na análise do decano, qual o decano zodiacal da pessoa? Cada signo tem 3 decanos. O decano é o conjunto de 10 dias. O ancião vai governar o conjunto de 15 dias, o signo, 30 dias. E depois vai ter a análise dos gênios. Essa análise do gênio ela é a mais comum, porque ela vem do Shen Haforash, e aqui no Brasil teve um material bem difundido sobre ele, na década de 90, que tinha banca de jornal, chamava Anjos Cabalísticos. Aí você pegava esse livro, pegava seu dia de nascimento ali, a data do mês, e via a correspondência do nome. Então, o que é o Shen Haforash? Os 72 nomes de Deus, que pode ser os 72 nomes divinos positivos, e tem a antítese, que são os 72 nomes da decadência, que são os demônios da Goécia. Então, na análise hermética, a gente consegue ver até esse ponto. O Santo Anjo Guardião, quem que seria? É o outro que está relacionado a todos eles. A função principal do Santo Anjo Guardião é ser seu mestre interno, seu orientador, aquele que vai te guiar pelo caminho espiritual. Porque a ideia, por exemplo, da aurora dourada, você faz um certo número de iniciações, até o grau de adepto menor. Após o grau de adepto menor, o desenvolvimento ele é puramente intuitivo, baseado no contato com o Santo Anjo Guardião. É já para a tradição institucional. A partir dali, é você sendo um autodidata. Então, você vai ter ali mais ou menos 5 graus iniciáticos antes de chegar a adepto menor. Neófito, zelator, teóricos, práticos e adepto menor. Isso. Então, vai ter, assim,
Da onde que vem também a experiência do Santo Anjo Guardião? Um ponto muito interessante. Da literatura grega. Apesar de ter sido esse grimório que põe esse termo, lá na literatura grega, quando a gente vai estudar especialmente Safo, a filósofa, Heráclito e Platão, eles vão falar muito sobre isso. Safo, ela é uma filósofa que ela escreve em forma de poema. Heráclito é um filósofo que escreve o livro da sabedoria e ele é um dos seres humanos mais interessantes que já passou. Ele foi um rei que no auge do poder dele ele resolve ser um eremita. Tinha tudo. Fala, não, agora eu quero morar na caverna. Vou escrever um livro. Escreveu um livro de sabedoria, levou para o templo de Artemis, escreveu um segundo livro cujos fragmentos existem até hoje. É baseado nesses fragmentos de Heráclito que a gente consegue entender os conceitos básicos daquilo que vai vir a ser o Santo Anjo Guardião. Porém, o Platão, nos seus diálogos platônicos, aí já é diferente, porque Safo e Heráclito, a gente tem fragmentos de texto. O Platão é o único autor grego que nós temos o conjunto das obras completas preservados. Então, quer dizer, a gente tem fragmento, outro a gente tem tudo. E o Platão, ele falou o seguinte, Sócrates, o mestre dele, é o daimon dele. E quando ele está na presença do daimon dele, ele entra em êxtase e ficava horas em momento de transe. E ali ele tinha acesso à sabedoria. Então, para Safo, a filósofa, e para Heráclito, quando fala daimon, é o Santo Anjo Guardião. É o mentor espiritual. E o Platão conta a história deles ainda, aí que a coisa fica melhor. Então, daimon, para gregos, é o Santo Anjo Guardião, o mentor espiritual, que é muito diferente da aplicação da palavra daimon nos dias de hoje, que é demônio. Que são as pessoas aí que têm uma prática equivocada, né, vamos dizer, de satanismo, demonolatria, luciferianismo, que em vez de usar a palavra demônio, usa a palavra daimon para dar uma suavidade e tentar enganar mais pessoas, né? Então deixa o termo mais fofinho para aplicar, mas é um erro, é uma desonestidade intelectual. Tá muito em alta isso, e já que você citou o termo, né? Qual que é o entrelaçamento, então, porque tem a demonologia, né, que é estudado também por até religiões mais dogmáticas, tal. Aí você falou luciferianismo e o satanismo e a goécia, né? E pelo que eu vejo, assim, existem muitas pessoas interessadas e muitas vezes também aderindo, sabe-se lá qual tradição, mas também vejo muitas pessoas tendo problemas por não saberem o que estão fazendo. Então, você poderia falar um pouquinho sobre se há intersecção sobre isso e se existem riscos pelas pessoas que são curiosas e muitas vezes querem adentrar, né, com esse lado, e o que você recomenda para uma pessoa que está curiosa em relação à magia e que às vezes quer o caminho mais rápido? Olha, coisas muito importantes aí, Fael. Primeiro, há risco para uma pessoa fazer magia usando demônio? Total. 100% de garantia que vai dar errado. Assim, é igual colocar a mão no fogo e achar que não vai queimar. Vai queimar, é impossível não queimar. Porque um demônio é uma força da corrupção. O que são os demônios antigos? Doenças. Então, por exemplo, uma pessoa que morria, um recém-nascido que morria, o nome daquela doença era Lilitu, que vai dar origem à palavra Lilith. É um demônio lá da Babilônia. A cabala antiga e a medicina antiga andavam juntos. Então, da onde que vêm os demônios? São as desordens do corpo humano. A pessoa tinha uma doença, chamava o médico era sacerdote também, ele fazia um exorcismo, aplicava um talismã e aplicava um conjunto de ervas, tirava aquele espírito ruim e a pessoa era curada. Então, essa
É a prática sacerdotal das mais antigas, as mais primordiais. O nome desses demônios, na primeira tipo de cultura hebraico que tem, na época dos cananeus, eram chamados shedins. A palavra shedim vai ser o que vai embasar a palavra demônio para os cristãos. Vai ter um intermediário ali entre os gregos, mas a ideia é basicamente essa. Então é basicamente o seguinte, a pessoa vai beber veneno. É impossível ela ficar bem. Ela se intoxicou. Agora, o grau de intoxicidade pode fazer tragédias pequenas, contornáveis, ou tragédias incontornáveis. E eu vou te dar um relato de uma pessoa que atendi. Uma tragédia muito grande. A pessoa falou assim, Mago Amon, quero uma consulta sua. Falei, perfeito, vou te ajudar. Aí ela já começa com aquela bomba. Na minha casa, eu abri um templo para cultuar demônios. Eu, rapaz, estou fazendo isso toda semana. O que você acha que vai dar? Eu falei, certeza vai dar ruim. Aí a pessoa, mas eu vou continuar e tal. Eu falei, tudo bem, o que eu posso te orientar é que não tem como ser bom. Uma semana depois, a família dela tem um acidente. Morre o pai e o marido. Uma semana depois. Né? Assim, 3 pessoas que eu atendi desenvolveram neurodivergências. Pessoas que não tinham problemas e, de repente, começaram a ter esquizofrenia, depois desenvolveram coisas que são incorrigíveis pela saúde. Perturbações que não têm mais remédio. Por quê? São forças antagônicas. Então, da onde que vem isso? Isso vem de uma apropriação cultural. Apropriação cultural é quando alguém tenta tirar uma informação do seu contexto original e usar do jeito que ela quer. Existe uma tradição na alta magia que é a magia salomônica. E a magia salomônica é a goécia. Goécia significa invocação. É um sistema de invocação de espíritos. Pode ser espíritos bons ou ruins, espíritos elementais, pode ser espíritos dos mortos, pode ser antepassados, pode ser também anjos e demônios. E dentro da magia salomônica há alguns grimórios específicos sobre invocações de demônio. Feitos para magos extremamente preparados, e eles vão invocar esses demônios para coisas muito sérias, muito específicas, não para cultuar, bem pelo contrário. Ele vai ordenar, vai dominar o demônio, usando nomes divinos, anjos, a fim de que aquele demônio possa contribuir de alguma forma para a grande obra. Que é isso que Salomão estabelece, né? Basicamente isso que Salomão fez na construção do primeiro templo. Então, o que é a apropriação? Um grupo de pessoas, esses rebeldes, né? Todo mundo já foi rebelde, eu já fui, né? Mas a pessoa ali teve um problema na adolescência, continuou meio adolescente, lá para os seus 40, 50 anos, né? A fase 2 da adolescência? Né? E teve um problema com a igreja. A pessoa brigou com a igreja dela lá por algum motivo. Então, o que ela fez? Ela vai pegar só aquele texto da Goécia falando dos demônios, esquece todo o contexto, todo o entorno, pega o livro de invocação, acha o nome dos demônios e passa a cultuar eles, a fazer culto. Igual o católico faz com o santo. Você tem lá uma estatuazinha, fica risando para a estátua. Só que aqui no Brasil, Brasil não é para amadores, né? As pessoas com um grau a mais de preguiça, não basta ter a desonestidade intelectual, tem que ser preguiçosa também. A pessoa fala assim, não, essas coisas aí de Goécia é muito difícil, essas coisas, não, vamos simplificar. Então, o que vocês vão fazer? Oferenda. Aí começa, gente, eles vão se apropriar agora dos elementos de cultura de terreiro da Umbanda e vão tentar usar o método da Umbanda para cultuar a coisa do livro que está lá dos demônios. A bagunça total. Não sei por que esse negócio está na moda, as pessoas adoram e dia após dia
acontece uma tragédia. Pai, a coisa mais comum, perder dinheiro. Eu atendi uma pessoa, tem mais ou menos um mês. Pessoa pelo WhatsApp, desesperada, falou assim: eu perdi 5 milhões de reais fazendo pactos com Mamon. Trabalhos coletivos com Mamon. Falei, 5 milhões de reais, hein? Que prejuízo. Patrimônio que a pessoa acumulou a vida toda, ela perdeu. Então ela em desespero falou assim: me ajuda a parar de perder. Eu quero assim, é só parar de sangrar, para recuperar eu sei que eu não vou mais, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, fiz pacto. Falei, com o que você fez pacto? Ele, com um demônio chamado Mamon, que as pessoas falam Daimon Mamon. E o que o Mamon representa? A corrupção pela ganância. Porque esse pessoal aí do luciferianismo, demonolatria, fala, venha ganhar dinheiro com Mamon. Ele é o espírito do dinheiro. Isso é mentira. É o espírito da ganância. A pessoa tinha lá um dinheiro para investir, ficou gananciosa, botou na roubada e perdeu tudo. Porque a ganância entrou dentro dela. Ela abriu a porta. Então, observe que a corrupção ela vai acontecendo. Vou falar só de mais um exemplo trágico, tá? E você vai colocando suas questões aqui, suas dúvidas e faz uma coisa, pessoal. Encaminha para pessoas, para que as pessoas se elucidem. As explicações aqui são muito valiosas. O Lamon é uma pessoa séria, tem um trabalho muito bacana e, além de tudo, ele traz explicações que vão para várias ramificações. Então, pessoal, garante que isso vai chegar a pessoas que você quer ver bem. Exatamente, o esclarecimento, né, traz aí a segurança. O último exemplo das tragédias, né? Esse foi um pouco chocante para mim também. Todos foram, né? Um perdeu família, outro perdeu o patrimônio, e essa pessoa perdeu a dignidade e a sanidade. Esse foi muito triste, porque essa era uma mulher daqui de São Paulo, tá? E ela participou de uma missa negra, de uma pessoa que foi bem famosa, pregava essas coisas. Essa pessoa que era famosa, ela deu exemplo para todo mundo, porque ela entrou em completa decadência em rede pública. Quer dizer, nas redes sociais todo mundo viram essa pessoa perder tudo, mentir, roubar, fazer tudo, né? Essa mulher foi fazer um ritual de Lilith numa missa negra. Ela saiu do ritual perturbada, ficou perambulando pela rua, começou a se prostituir. Ficou 15 dias se prostituindo sem parar pela rua, ficou embriagada. Aí, em algum momento, ela me mandou uma mensagem de socorro. Pelo amor de Deus, eu tô louca, tô perdendo minha sanidade, eu te peço misericórdia para você me resgatar. Aí eu fiz um trabalho ritualístico, conseguimos, depois de um bom trabalho, não foi fácil, tirar a pessoa daquela situação. Mas olha onde que chega, observa. Ele perdeu tudo, né? Até a dignidade, né? Então observe que essas forças invisíveis, elas estão atuando no nosso campo emocional, no nosso campo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da razão, porque são consciências, né? Um demônio ele não é uma força material, ele é uma força mental, sobretudo. Então, o culto a demônio é a roubada das roubadas. Só que as pessoas que vendem isso vêm de facilidade, venha ganhar dinheiro, venha resolver seu amor, venha fazer não sei o quê. União de casais. E a pessoa tá lá, o público desesperado, querendo alguma coisa, vai para facilidade. Mexe com a dor do ser humano, né? Exato, mas ela tá desinformada e cai num golpe. Que eu acho assim, as pessoas, todo mundo tem dor, certo? Todas. As dores, elas podem ser trabalhadas dentro de uma harmonia, dentro de um conhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente abrir esse espaço, também para você dizer o seguinte, né? Qual é a importância do conhecimento e do tempo de preparo para uma pessoa começar a realizar uma magia cerimonial, aí sim, dentro de um aspecto
celestial, de um aspecto que respeita a liberdade do indivíduo, e se a pessoa quiser se vincular a um grupo, quais são os cuidados que ela deve ter e o que ela deve prestar atenção para que ela possa escolher um grupo que esteja dentro desses princípios éticos. Muito interessante, viu? Gente, basicamente, viva o processo e não busque atalhos, né? Para você fazer o doutorado, antes é bom se passar pela escola, aprender a ler, né? Depois é bom você passar pela faculdade para aprender a pesquisar. Depois você vai fazer um doutorado para você dominar a coisa por fim. Então, por exemplo, trabalhar com espíritos malignos, que é super perigoso, é para quem já tem domínio. Porque o domínio vai permitir ele justamente erguer barreiras de segurança para que o mal não o atinja. Quem não tem o domínio não tem que se preocupar com coisa maligna. Deixa isso para quem tem muita experiência. Para quem está aprendendo, ela tem que saber de coisas mais práticas e fundamentais. Então, é um passo de cada vez, mas vai gerar um fortalecimento interior. Porque é o seguinte, o caminho iniciático, quando a gente fala de expansão da consciência também, ele envolve a via cárdia, que é a purificação, o fortalecimento interior. Então, o que eu vou falar para a pessoa observar? Primeiro, se cruza tradições ou não. Porque, por exemplo, a pessoa fala, eu sou aqui da Cabala, mas eu sou da Cabala sumérica. Opa, não existe muito Cabala na Suméria, não. Calma aí, entende? Sou da Cabala egípcia. Olha, ali também no Egito não é um lugar da Cabala, não. Se você é da Cabala, rabínica, vai estudar com um rabino. Né? E ele que é a autoridade Cabala. Então a gente tem que buscar quem são as autoridades, né? Quer estudar magia, hermetismo? Vai para o alto mago. Quer saber de religiões afro? Vai no candomblé, vai na Umbanda ali, que são centros de saberes disso. Então a primeira coisa, não cruze tradições, mas busque dominar uma tradição para você começar a próxima. Faça o primeiro degrau para ir para o segundo. Entenda aquilo que você está vivendo antes de começar um próximo processo. Porque senão você não termina um e vai começar outro que não vai terminar também. Uma segunda coisa é investigue os grupos e veja se há abuso de todas as formas, financeiro, moral, sexual. Então, quer dizer, existe uma turma aí, tá? Especialmente a turma da yoga, que faz tudo de errado, né? Começa abusos sexuais, uma sexualização, vai falando que é coisa de tantra e tal, mas na verdade não tem nada, é só uma desculpa ali para, né, fazer uma safadeza. Então, toma cuidado aí com os ambientes que estão promovendo safadeza, mas usando o argumento espiritual. Nada contra a sexualidade. Quem quer sexualidade, procura o lugar certo e vai viver aquela experiência. Agora, colocar isso no meio do argumento espiritual é meio esquisito, entende? Se mascarar de autoridade para que uma outra Isso, pessoa né? faça algo que ela não faria de uma forma espontânea, né? Por exemplo, é o que acontece, assim, eu vou usar um genérico, os João de Deus por aí, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque mata a fé da pessoa. A pessoa chega lá com esperança de que vai fazer um caminho espiritual e de repente tem alguém ali assediando ela, olha só que absurdo. Ela sai com 2 problemas. Às vezes nem é sexual, é financeira, paga uma conta aqui, dá dinheiro ali. Então, gente, claro que toda instituição no mundo, seja espiritual ou não, precisa de recurso, né? Então, por exemplo, a maçonaria paga uma mensalidade, mas é claro, você está entrando lá, você sabe o que é o negócio. Tem prestação de contas. Você não vai tomar nenhuma surpresa, coisa nova para você. Ninguém vai te manipular para você ter um gasto. Então, quer dizer, tem gasto? Tem, mas que ele seja claro, né, que seja correto. Outra coisa é cuidado com as vaidades, porque a gente vai
confrontar no caminho espiritual com maluco o tempo todo. Então, vai ver gente falando, sou a reencarnação do Aleister Crowley, sou a reencarnação da Madame Blavatsky, e não é nada, aquilo ali é uma pessoa mitomaníaca, que ela tá meio pinel da cabeça e tá dando umas dessas aí. Então, ó, evite esse tipo de pessoa, tá? Agora, onde que eu acho legal das pessoas irem, tá? Que eu acho que oferece uma formação esotérica. E aqui eu vou criar um pouco de diferenciação entre religiões e esoterismo. Religiões, terreiro, igrejas, são mais religiões, são cultos, né? Eu não estou falando exatamente isso, eu vou falar de ordens esotéricas. As que são saudáveis, tá? Onde a pessoa vai entrar ali, vai ter uma iniciação e vai aprender alguma coisa muito útil para a vida. Maçonaria, de qualquer rito, tá? Escocês antigo aceito, rito de York, rito moderno, adoniramita, Mênfis, ótimos. Martinismo, ótimo. Rosa Cruz, seja a Morque ou Fraternitas, ótima. A Morque é a antiga e mística ordem de Rosa Cruz, a mais comum e popular no Brasil. Muito bom. Teosofia, legal. Movimento gnóstico, bacana, tá? São ambientes seguros. Claro que pode ter indivíduos oportunistas, indivíduos maliciosos ali, mas não é o ambiente que gera, é uma pessoa ruim mesmo que está ali, entende? Então, olha, tome cuidado para não confundir esses espaços com as pessoas. Esse é um ponto muito interessante. Cada uma dessas ordens vai oferecer algo diferente. Maçonaria vai solidificar virtudes. Rosa Cruz vai desenvolver o psiquismo, poderes mentais, foco da mente. Martinismo, via cárdia. Gnóstico, teurgia. São escolas muito importantes aí que a gente pode usar, com certeza, né? Se a pessoa tem uma pegada mais oriental, a sociedade teosófica, ali é a gente pode falar um budismo ocidentalizado, de certa forma, né? Então, cada escola vai te oferecer algo. Elas podem ser perfeitamente complementares também. Eu falo isso porque eu frequento maçonaria, estudo Rosa Cruz, estou na Aurora Dourada, fiz todo o trajeto dos gnósticos, fiz todo o trajeto da Ordem Demolay, dos companheiros de Demolay. Eu sou um maçom do berço, porque eu comecei lá na Ordem Demolay, com 16 anos. Então, quer dizer, eu tive minha vida toda dentro de uma ordem maçônica. Então, quer dizer, todos esses ambientes, eles vão te permitir, se você quiser estudar, se você quiser procurar por conta própria, um desenvolvimento. Porque o ambiente está lá, mas se você ficar passivo, você não vai entender nada, não. Por exemplo, na maçonaria, né? A gente tem lá vários irmãos. Aí tem os irmãos que estudam, que vão se desenvolver, mas vai ter certos irmãos que estão acomodados e não querem estudar, e não desenvolve, mas tudo bem, cada um está no seu ritmo, né? Cada um quer algo. Sobre escolas orientais, olha, aí a gente tem que pensar o seguinte: os orientais que chegam no Brasil, eles vão ter uma proposta um pouco diferente lá da origem deles. Então, estudar uma yoga no Brasil é legal, mas cuidado para não entrar na fria. Agora, você vai estudar um Hatha Yoga, é bom, né? Você vai ter uma consciência corporal muito boa. Essa consciência corporal vai te ajudar a meditar. Então, não vai ser uma escola transcendental, mas ela te dá um degrau para você chegar à transcendência. É uma escada longa essa aí, observe. Né? Agora, quem quer viver uma síntese esotérica, eu convido a participar da minha escola. Escola Hermética de Alta Magia, tá? Ali nós estudamos a espiritualidade de forma séria, para quem quer uma formação espiritual e também para quem quer se tornar um mago. Não precisa ser profissional, mas se quiser ser profissional, pode também. A pessoa ela pode, talvez, nem usar magia, mas é melhor ela conhecer a magia do que não conhecer, né? Uhum. Porque complementa a vida, né?
A escola hermética ela surgiu de uma necessidade, justamente de pensar o seguinte. Uma certa vez, Fael, eu fui fazer uma mentoria de um grande irmão da maçonaria. Na época, eu não o conhecia como maçom, mas depois eu descobri que era um maçom também, assim como eu. E ele era um maçom grau 33, mestre instalado, quer dizer, ele bateu o teto da maçonaria, fez tudo que tinha que fazer, todas as iniciações, todos os graus. Foi venerável de loja, fez o percurso todo. Depois ele entrou no martinismo e fez o percurso todo também, chegou ao grau incógnitos. E ele falou assim: eu não sei mais para onde ir. As minhas alternativas estão esgotadas. Aí conversando, falei: olha, eu tenho algo a te oferecer, que é a escola hermética. Então, para você que atingir o teto, há um campo de estudo também. Agora, é um campo de estudo interessante porque ele é colegiado, a gente chama as pessoas das ordens esotéricas, há um debate, a gente entende as necessidades, o que cada um contribui e o que a gente pode avançar nas lacunas. Porque, basicamente, a escola surgiu da necessidade de uma formação completa. Essa coisa que eu falei, que cada ordem oferece algo, eu já havia percebido isso, porque eu trilhei por essas ordens. Então eu falei assim, olha, existe aqui um teto para cada uma e uma proposta para cada uma. Agora, há como eu criar uma síntese para permitir um avanço? Então esse foi um desafio que eu passei por muitos anos. Aí eu tive que fazer uma pesquisa acadêmica, graduação, mestrado, vivência nas ordens, vivência fora das ordens, vivência em erudição, né, dentro de bibliotecas. Então eu fui entendendo como o caminho esotérico foi construído, como nossos antepassados das ordens esotéricas fizeram isso, qual era a proposta dela, aí eu entendi, falei, agora sim. Então quem me deu o norte, Martinez de Pasquali, maçom, teurgo, ele que vai criar o rito retificado. E qual que era a ideia dele, Fael? Esse maçom, ele é fantástico. Ele é assim, uma pessoa que a gente tem que falar muito dele, porque ele fez algo muito importante e é desconhecido de certa forma, né? Quer dizer, os estudantes esoteristas sabem quem é o Martinez Pasquale, né? Mas não sabem o grau de importância dele, talvez. Olha, o Martinez Pasquale é o professor do Saint Martin que vai criar o martinismo. Mas, além disso, ele cria um rito maçônico que é usado até hoje, o retificado. E qual que é a ideia dele? Ele desenvolve um rito de teurgia dentro de loja maçônica, e aí que eu me inspiro. E qual que era a ideia dele? Ele pensava ali, ó, ele estava perto de 1790. Ele fala assim, ó, o mundo está muito caótico naquele momento. Revoluções acontecendo, problemas, né? Ele fala, um jeito de eu ajudar a grande obra, sabe qual que é? Prendendo o demônio. Vou prender esses demônios. Ô, louco. Uau, como assim, Martinez? Você é um cara de coragem, né? Aí ele junta a sociedade dos Elincoens numa loja maçônica, inicia um tanto de gente, entre eles o Saint Martin estava ali também. E o que era a ideia dele? Ritos de teurgia, de purificação, para se preparar para fazer uma cadeia de alta magia e prender um demônio ali. E eles fizeram isso muitas vezes. Então ele tem um livro, tá, gente? Recomendo todos a ler, Tratado de Reintegração de Seres, que é o meu norte de atuação, né? Então, é por causa do Martinez de Pasquale que eu busquei desenvolver as atividades da ordem hermética em templo maçônico também. Ele que me deu a dica. Falei, olha, o negócio funciona. Por quê? O templo maçônico, ele emula o centro do universo. Ali, o altar central dele é o altar cósmico, está no meio de 12 colunas zodiacais, recebendo a força dos 12 zodíacos, dos 7 planetas e dos 4 elementos. Exatamente a estrutura da alta magia. Então aqui eu estou em casa. Então, assim, a gente pega os exemplos que tivemos para nos basear no que deu certo, né? E tentar, quer dizer, é uma inovação, mas é uma inovação que vem através das releituras, de entender os limites de cada um e buscar um avanço
naquilo que a gente fala. Qual a divindade primordial? A primeira divindade é a necessidade. Aquilo que precisa ser feito, você faz, né? Senão não vai existir. E tem a escola, né? E tem a ordem também, que Temos daí a ordem. as pessoas que fazem parte da escola, que inclusive é muito boa, tá, pessoal? Já assisti várias aulas. São aulas muito sérias, muito bem trabalhadas, com temas muito bons, tá? Então, assim, você que tem interesse em caminhar aí para algo mais sério, mais inclusivo dentro do mundo magístico, eu acredito que é uma boa pedida você estar seguindo o trabalho do Mago Lamon. E aí, após isso, a pessoa também pode ter a oportunidade, né, depois que tiver um preparo, de ser iniciado também. Isso, aí a gente tem a ordem que é o braço prático, porque a escola ela é online, você pode fazer parte da escola de qualquer lugar do mundo. Como são aulas gravadas, você pode ver a hora que quiser. Você não é um curso contínuo, então não tem momento para entrar, você pode entrar a qualquer momento e vai ver uma sequência de aulas, né, onde está separada por módulos. A ordem é quem quer praticar num espaço que tem uma estrutura junto com pessoas com o mesmo intuito. A ordem ela é para homens e mulheres acima de 18 anos, para maiores de idade, e ela funciona atualmente com encontros mais ou menos a cada 2 meses, porém a gente está querendo deixar isso esses períodos cada vez menores. E durante esses encontros, né, podem acontecer as iniciações. Então, quem é da escola e quer se iniciar, ele só tem que se pronunciar, né? Eu quero participar de uma iniciação, nós iremos providenciar. E o pré-requisito é estudar na escola, justamente para ter um conhecimento prévio do que vai acontecer ali na ordem, porque, basicamente, dentro da ordem a gente vai fazer conjuração, invocação, orações, vai ter uma postura corporal, né? Vai ter um rito. Quando eu falo rito, é como começa, como desenvolve, como finaliza, né? E se a pessoa ela chega ali muito leiga, ela não consegue acompanhar. Então a escola é justamente, ó, se prepare para você entender o que vai acontecer ali, né? Eu acho fantástico isso, muito interessante a pessoa ter esse preparo, porque às vezes a pessoa quer entrar em alguma ordem e tal, e às vezes está um pouco boiando, né? Exatamente. Por exemplo, olha, eu falo assim, ó, é, esse exemplo que eu dei, a necessidade que faz a coisa acontecer, né? Por exemplo, um rito como a maçonaria. Você vai fazer ali os graus e tal, mas se você quiser fazer um estudo estruturado, um estudo profundo, é por conta própria. Aí eu pensei, não, eu vou criar uma sequência de aulas, vou chamar especialistas para as coisas que eu não sou muito bom. Ah, eu entendi astrologia? Entendo, mas eu vou chamar um astrólogo que entende mais. Eu entendo de numerologia? Sim, mas tem alguém ali que é especializado. Tem um filósofo de formação acadêmica para dar aula de filosofia, né? Chamo o Imperator da Golden Dawn, da Aurora Dourada, para dar aula de magia. Quer dizer, um bom general, ele precisa ter coronéis melhores do que ele para tomar uma decisão. Então eu chamei pessoas que têm um notório saber de áreas distintas para compor a escola, e hoje a gente tem mais de 200 aulas gravadas, justamente para dar um amparo para todas as pessoas que queiram desenvolver um estudo espiritual consistente, baseado numa tradição real. Muito bom. Vamos deixar então aqui para que as pessoas que tenham interesse entrem em contato, as redes do Mago Lamon, o Instagram, e também tem mais alguma rede para que as pessoas que tenham interesse possam entrar em contato, algum número? Olha, no Instagram, TikTok e YouTube é @magolamon. E principalmente através do Instagram, pode mandar mensagem via direct, que nós direcionamos para o WhatsApp. Então a comunicação é bem fácil, principalmente através do Instagram hoje. Muito bom, meu irmão. Ó, agora você que quer ter a explicação sobre Jesus e o universo magístico. Jesus era um mago?
Entra aqui no nosso clube de membros, aqui abaixo, que vai ter um vídeo extra, só com essa explicação exclusiva para você que é membro. Você que assistiu aqui o nosso episódio também, assista novamente, coloque seus pontos, faça suas anotações, tá? Deixe seus comentários que eu vou convidar o Mago Lamon para estar aqui observando os comentários. Deixe o seu like, compartilhe, porque assim você faz com que o conhecimento chegue a mais pessoas. Quero agradecer, meu irmão, pela Eu participação. agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui e também um prazer, porque as conversas são muito boas, né, a gente vai desenvolvendo as ideias, né, e deixam elas acontecer naturalmente. A gente tem ali alguns nortes, né, mas normalmente as conversas elas têm vida própria, elas vão para onde elas querem, normalmente são muito frutificantes, né. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. E ó, gente, compensa virar membro, viu? Porque a gente vai falar uma coisa muito especial. Não percam essa oportunidade.